Olá, meus amores! É com muita alegria e já um pouquinho de saudade que eu anuncio que agora a gente está começando o último episódio da primeira temporada de Pra Tu Se Ver. Gente, eu de verdade nem acredito que essa pessoa tá aqui, porque quando a Jo falou, meu Deus, ela topou, eu falei assim, eu não acredito. Eu não sei se vocês acertaram com a diquinha que eu já dei pra vocês, mas ela é atriz, ela canta, ela dança, ela é uma showgirl ou uma showwoman, como vocês preferirem falar. Ela já virou avó recentemente, e ela também é a primeira pessoa trans a presidir, né, a ocupar o cargo titular da coordenação de direitos de pessoas LGBTI aqui no estado de São Paulo. Eu não sei se vocês já conseguiram acertar, mas a história de hoje que a gente vai contar aqui, unicamente Pra Tu Se Ver, é a de Leonora Aquila. Mas o pessoal matou a charada pelo seu colar, tem um L pendurado. Então, tá vendo? Olha, a Lari acertou, a Lari arrasou no pensamento. Meu amor, de verdade, muitíssimo obrigado por você estar aqui. Imagina, será sempre um prazer cooperar e contar a minha história é sempre uma grande emoção pra mim também, porque eu sei que é uma história de superação e que inspira muitas pessoas. Então acho que você já sabe por que você tá aqui. A gente não tem nem o que ficar enrolando. Pra gente iniciar de verdade, eu preciso que você contextualize a gente. De onde veio, onde nasceu a pequena Leonora Aquila, como é que era a situação, como é que era a relação com os pais. Contextualiza a gente pra gente ter um ponto de partida. Eu sou mineira, mas eu só nasci em Minas. Eu fui criada mesmo aqui em São Paulo, num bairro chamado Capão Redondo, que era famoso mundialmente pela violência. Sim. Quando eu conto essa história, as pessoas acham que é brincadeira, mas não é. A minha brincadeira de criança era ver quantos corpos nós pulávamos para ir para a escola, eu e meu irmão. E era muito comum a gente chegar a 10 corpos, né? E aquilo era um momento que eu estava inserida naquele contexto e que para mim era normal, porque eu não conhecia outra realidade. Então eu achava que era normal, né? A gente vai normatizando essas desgraças pela vida, né? E eu não conhecia outra realidade. Então, para mim, até que um dia um desses corpos era do meu irmão. E a violência era muito grande, né? Nesse mesmo bairro, depois aos 18 anos, eu fui apedrejada. E eu tive que sair do bairro para não ser a próxima vítima. Então, a Léo Aquila começa a nascer nesse momento. Porque até então era o Jadson, né? Era Jadson. Aí a Léo Aquila começa a nascer nesse momento, porque eu saí do bairro muito revoltada. E a última frase que eu falei, me sinto a Tieta voltando do Agreste, voltando pro Agreste, não sei como é que chama. A última frase que eu falei pra eles foi: guardem este nome porque vocês ainda vão ouvir falar de mim. Mas antes da gente conhecer, né, a Léo Aquila, quando você... Aliás, essa brincadeira toda de pular os corpos, você tinha quantos anos? A vida toda, até 12, 13 anos. Literalmente virou uma coisa completamente normal, então. Era normal, a gente na padaria comprar pão e ter um corpo, 2, 3, 4, 5 corpos na rua, espalhado pela rua, de assassinato. Era muito comum isso, né? O Capão Redondo foi famoso no mundo inteiro por essa violência. Matava-se mais no Capão Redondo do que em qualquer guerra. Senhora amada. E eu tava lá. Sim. Né? Óbvio. E uma pessoa, uma criança completamente afeminada, completamente viada, porque era a minha natureza gritando pelos poros, não é uma coisa que eu conseguia disfarçar, né? A gente nasce assim, eu nasci assim. Então não tinha como disfarçar aquilo. Aí você vira a bichinha do bairro, você vira a chacota da escola, da família, na religião você vai pro inferno. Então, quer dizer, fora toda a violência que eu tinha que presenciar, eu ainda tinha que aguentar os abusos da minha própria família, do pessoal da rua, né, o pessoal do bairro inteiro. Aí você vai para a igreja buscando um amor, um acolhimento. Você vai para o inferno. Então, é difícil, né? Só para você ter ideia, eu repeti de ano 3 vezes a primeira série. Né, de quando eu entrei na escola, dos 6 aos 10 anos, eu não conseguia sair da primeira série, mas eu não conseguia estudar. Ainda tinha que carregar a pecha de ser burra, porque meus irmãos já estavam avançando e eu ainda estava na primeira série. E eu não tinha ninguém, nem da família, nem da escola, que olhasse para aquela criança sendo massacrada na rua. Claro. Apanhava todo dia, não podia sair para o intervalo na hora do recreio, né, que a gente falava. Não podia sair, porque tinha medo de apanhar. Fazia xixi na sala de aula.
ainda tinha um problema de vista que eu não sabia, mas eu não enxergava direito. A gente veio descobrir depois, porque eu sentia muita dor de cabeça quando eu era criança. Eu usava 6,5 graus de hipermetropia. Então, quer dizer, eu estava prejudicada na visão, eu não sabia. Criança não sabe das coisas, né? E fora todos os maus tratos da escola, dos próprios professores, dos coleguinhas da escola, porque a escola é um dos piores lugares pra gente, né? O bullying reina. Então, quer dizer, eu fui uma criança muito sofrida, muito. Sim. Eu não gosto de vitimismo, porque eu nunca fui, eu sou muito forte, eu sempre dei conta do recado, onde eu chego eu arraso mesmo, porque eu gosto de ser assim, mas eu só tô contando a minha história nua e crua, porque não adianta a gente querer romantizar uma infância que eu não tive também, né? Exatamente isso. E na realidade, assim, acho que não é nem sobre vitimismo, porque no final das contas, é o que você falou, é uma verdade. É a verdade. Você passou por isso. Não só significa que você seja menos ou mais, ou que você seja uma vítima. Não, você literalmente passou por isso. E é inclusive por isso que você tá aqui. Mas você sabe que eu fiz a Fazenda na TV Record, sim, né? Sim, eu fiz a Fazenda 5, fui até a final, inclusive. Sim. E aí, na primeira atividade que nós tivemos na Fazenda, parece uma coisa impressionante. Eu entrei na Fazenda pensando, eu não vou falar da minha infância. Porque vão falar que eu tô dando uma de coitada, vão falar que é vitimismo, que eu tô querendo ganhar o prêmio, então eu vou sensibilizar as pessoas contando uma desgraça, eu tenho certeza. Aí nós fizemos uma dinâmica no segundo dia, foi a primeira dinâmica que a gente fez, que era todos os participantes na mesa, e tinha uma caixinha, e você tinha que ir lá e sortear, tinha vários assuntos misturados, você tinha que sortear um assunto. Quando eu sorteei qual que era, conte a sua infância. Eu falei, meu Deus, eu não acredito. E aí eu falei, nossa, tudo que eu falei que não queria falar pra não, porque eu não tenho algo legal da minha infância pra contar. Então não tem como não ser essa desgraça toda. Foi onde eu estava inserida, é a minha realidade, eu não posso inventar uma realidade. Então eu tive que contar, né? Aí contei, caí no choro, porque toda vez que eu conto essa história me emociona muito. Mas me emociona por quê? Porque eu tenho pena de mim mesma? Não, me emociona porque essa história ainda se repete. Exatamente. E é isso que eu quero lutar, para que não aconteça mais. Exatamente. E eu acho que, assim, é muito importante também que a gente comece a normalizar, né? Tipo assim, inclusive é por isso que eu tô querendo contar essas histórias, justamente para que a gente comece literalmente a normalizar e que a gente evite com que outras crianças não só passem por isso, mas também com que elas não percam tanto tempo da vida delas sem se aceitar, sabe? Tentando se esconder, tentando omitir para elas mesmas quem elas são, sabe? Essas crianças ainda sofrem muito, mas tem uma diferença gritante. Sim. Na minha época, não se falava sobre isso. Sim. Não tinha internet, não tinha informação, não tinha uma Léo Áquila na televisão, não tinha uma Nani People como referência. Não tinha, simplesmente não tinha. A única referência que eu tinha de travesti, né, que nem era trans, era travesti que falava, era uma travesti chamada Marcela, que tinha na minha rua e que era muito bagaceira. Eu ia te perguntar justamente muito caricata, muito vagabunda, dava pro bairro todo. Então era aqui, eu achava, eu cresci achando que pra eu me assumir, eu ia ter que dar pra todo mundo. E que, assim, não é que eu achava que eu ia ter que dar se eu quisesse. Eu achava que eu ia ser obrigada. Sim. Tanto é que eu sofri vários abusos sexuais e eu achava normal. Eu achava que eu estava sendo abusada porque eu merecia. Porque eu tinha nascido daquele jeito, Deus não me amava, então eu tinha que aguentar calada. E fui abusada há muitos anos sexualmente. Como é que você... Bom, você tá falando sobre Deus e tal, você foi da igreja? Fui. Você foi da igreja. O que te fez dar o estalo... Você ainda é religiosa, né? Você ainda tem sua religião? Eu não tenho mais religião. Hoje a minha religião é o amor. Sim, ótimo. É Jesus. Você tem fé e é isso, é algo que acredito num Deus que não é o da Bíblia, mas acredito em Deus. Claro. Não esse da Bíblia que condena. Eu acredito num Deus que reconhece sentimentos, não que vê aparência. Sim, claro. E o que te fez dar esse estalo pra literalmente sair da igreja, né? Se desvincular dessa forma? Eu era muito pressionada na igreja para mostrar uma tal de uma cura, né? Até que eu fiz um filho para ver se eles paravam de me encher o saco. Meu filho tem 26 anos e por isso que você abriu esse programa falando que eu sou avó. Agora meu filho tá casado e eu sou avó da Heloísa, que tem 5 meses de vida. E aí, uma vez um pastor, na igreja, eu já fazia uns 6 anos que eu tava lá firme e forte, né? Aí o pastor falou assim, não cai uma folha de uma árvore se não for a vontade de Deus. Aí eu comecei a questionar esse pastor, né? E quanto mais eu questionava, mais ele se embananava nas respostas. Até que eu perguntei para ele assim, pastor, antes de eu nascer, Deus já sabia tudo o que ia acontecer comigo? Ele falou, claro, ele é Deus.
Eu falei, então Deus sabia que eu ia ser homossexual e Deus sabia que eu vou morrer homossexual, né? Antes de eu nascer. E por que ele vai me mandar pro inferno? Que Deus é esse? Aí ele ficou sem resposta e ele me disse assim, olha, sabe qual é o seu problema? É que você questiona demais. E quando a gente aceita Jesus, a gente esquece o seu eu e olha só pro alvo. Falei, mas por que ele me fez um ser pensante, questionador? E ele ficava sem resposta. Eu falei, pastor, eu já entendi tudo. Naquele dia eu saí da igreja e foi a primeira... dizem que conheceis a verdade vos libertará, né? Então naquele dia eu conheci a verdade. Eu conheci um Deus que vai me amar do jeitinho que eu sou, porque ele sabe que eu nasci assim. Então eu não dei satisfação para o homem. O meu compromisso é com Deus. E aí eu fiz um acordo com Deus naquele dia e foi a melhor coisa que eu fiz na vida. E eu combinei com Deus que eu vou ser uma pessoa amável, honesta, boa mãe, boa filha, boa esposa, fiel, sincera, verdadeira. Vou ser uma política que vai trabalhar de verdade para ajudar as pessoas, vou salvar vidas. Se no final de tudo isso, Deus olhar para mim e falar assim, então, você foi incrível, fez tudo o que eu queria que qualquer ser humano fizesse, mas como você é trans, eu vou te mandar para o inferno, eu vou com prazer, porque daí ele não é Deus. Exato, exatamente. Então eu vou ser maravilhosa. Se Deus quiser mandar para o inferno, quem tá perdendo é ele, porque eu sou incrível. Com toda certeza. E olha também, se a gente for pro inferno com toda essa galera, eu quer dizer, se a gente for pro céu com toda essa galera, eu também prefiro pro inferno. Eu prefiro mil vezes. Eu prefiro que a gente vá pro inferno, faça uma festa lá, todo mundo brinque. Já pensou, assim, eu chego no céu e encontro o Marco Feliciano, não abra essa porta que eu quero descer. Não, por favor, me dá um tobogã, me dá um vai pra eu ir direto. Vou direto, sem problema, vou com dignidade. E Léo, a gente, né, bom, você já falou isso em outros programas e você teve praticamente eu odeio usar esse termo, mas só pra galera entender, saídas do armário, né? Você teve que se assumir duas vezes. Primeiro enquanto homossexual e depois enquanto mulher trans. E eu sei que, como você já citou aqui, aos 18 anos ocorreu o episódio, né, de violência contra você do apedrejamento e que foi justamente isso que te deu força, né, pra contar pros seus pais, correto? Sim. Eu tô correto? Eu quero entender, na realidade, o que te fez, de fato, tomar essa decisão? Porque, assim, eu acho que em qualquer outra situação, seria muito mais fácil, ainda mais na época em que foi, tá? Na época que foi. Seria talvez muito mais fácil uma pessoa que sofresse o que você sofreu, não necessariamente ter força pra falar, mas o contrário, sabe? Ainda mais nessa época, de justamente se esconder e justamente evitar falar, sabe? E você foi o contrário. E eu achei isso incrível, assim, na época que foi, da forma como foi, eu queria entender como é que funcionou a sua cabeça pra você tomar essa decisão depois disso. Eu vou te falar uma coisa, mas não é no mau sentido. Tá, eu sou uma pessoa movida pelo ódio. Mas não é no ódio no mau sentido. É assim, ó, cara, não me provoque. Porque se você falar que eu não sou capaz de alguma coisa, eu vou virar o mundo do avesso pra te provar o contrário. E isso é uma coisa boa, eu agradeço. Você sabe que quando eu fui apedrejada, eu falei, eu vou fazer sucesso pra esfregar na cara do Capão Redondo. Então aquilo me motivou, ao invés de me desanimar, me impulsionou. E toda vez que eu faço alguma coisa extraordinária, é porque eu fui desafiada. Não me desafia, que aí você vai acordar um gigante adormecido. Qualquer coisa que falam pra mim, você não vai conseguir falar, agora você mexeu na minha ferida. Pode ser vaidade, pode ser ego ferido, que seja, mas isso é bom pra mim. Exato. Porque eu transformo isso num polo positivo de energia e de força e vou lutar pra provar pra aquela pessoa que ela tá errada. Então, tudo que falaram pra mim que eu não ia ser, eu fui. Eu cresci dizendo que eu não ia fazer faculdade porque nós éramos pobres. Eu fiz 3 faculdades. Eu ouvi dizendo que eu nunca seria artista porque isso não era coisa pra gente. Eu virei artista. Eu ouvi dizendo que eu nunca ia me apresentar fora do país. Eu me apresentei fora do país. Então, tudo que falaram pra mim, você não será, eu fui. É por isso que eu te digo, não me diga que eu não serei presidente do Brasil, que você vai acordar um leão. Opa! Então, peraí, você não vai ser presidente do Brasil. Não mexe comigo, hein? Mas assim, é verdade. Eu sou uma pessoa muito assim. E aí, quando eu fui apedrejada e saí tão humilhada do bairro, eu falei, eu vou voltar nesse Capão Redondo, mas eu vou voltar bem por cima. Então, mas não é na intenção de humilhar ninguém, é de mostrar que a gente pode, mostrar que a gente tem força, que a gente pode tudo, né? E eu venci. Então, tudo que falaram que eu não ia conseguir, eu consegui.
Né? Quando eu falei, vocês vão ouvir falar de mim, eu passei por uma situação, um episódio muito legal. Eu estava indo viajar para o interior de São Paulo para fazer show, que eu passei muitos anos fazendo show, né? E aí, eu estava com a minha equipe, nós paramos num lugar para tomar um café antes de pegar a estrada. Quando eu entrei no bar, eu estava ouvindo uma rádio, eles estavam ouvindo uma rádio que estava falando de mim. Eu olhei para a televisão que estava ligada, eu estava na televisão e eu estava com um jornal na mão onde eu era capa. E o jornal estava anunciando um filme que eu estava em cartaz no cinema. Ou seja, multimídia mesmo. Multimídia. Rádio, televisão, jornal e cinema. Tudo ao mesmo tempo. Aquela cena foi tão emblemática e tão marcante pra mim. A rádio falando de mim, a minha cara na televisão, a minha cara no jornal e eu no cinema em cartaz. E eu pensei, chupa Capão Redondo. Eu não falei que vocês iam ouvir falar de mim? Ih, tá certo. Vou desligar a televisão, vai ligar o rádio, vai me ouvir. Não quero saber dela, vou no cinema, vai me ver. É assim. A vida é assim, e tem sido assim comigo, mas eu nunca canalizo isso para uma situação negativa. Sim. Eu sempre canalizo essa força para me impulsionar. Então, toda vez que alguém me derruba, eu uso o chão para criar impulso e subir. Toda vez. E aí, hoje, eu sou coordenadora municipal, né, da diversidade. É um cargo super importante da prefeitura, que lida com políticas públicas LGBT, e que eu estou muito feliz de estar, porque, na verdade, eu não virei artista porque eu queria ser artista, porque eu queria fama. É que eu queria ser artista que, na minha inocência, eu achava que se eu fosse famosa, eu ia ser uma espécie de autoridade. Que eu ia chegar nos lugares e ia falar, mais respeito, por favor. Isso ia ser uma lei, porque eu era famosa. Mas aquilo era ingenuidade. Sim. Quando eu virei artista, cresci, fui amadurecendo, fui percebendo que eu seria, no máximo, uma formadora de opinião. E para uma panelinha, para uma bolha. Então, eu decidi que eu estava no caminho errado. Mas graças a Deus eu tinha talento para aquilo. Apesar de perceber que eu estava na carreira errada, eu percebi também que eu tinha talento. Então, eu estava me dando bem financeiramente. Aí, o que eu fiz? Eu calculei a vida. Eu sou muito visionária nesse aspecto. Então, eu calculei. Falei, eu vou ficar nessa carreira artística enquanto eu estiver ganhando dinheiro. Mas eu vou preparar a minha carreira política paralela, porque quando eu estiver pronta, eu rompo aqui e assumo a política. Sim. E foi exatamente o que eu fiz. Sim. Quando eu terminei a minha pós-graduação em política, eu fiquei mais um tempo ali, artista, televisão, firmando meu nome, mudei meu posicionamento. Comecei a trazer assuntos mais polêmicos de existência, de corpos trans, de seres, de aceitação e mais temas assim, através do super pop, né? Eu estava ali sempre contundente no meu debate, já plantando na cabeça das pessoas aquela política que eu queria ser. Quando eu percebi que a carreira artística desacelerou, porque uma nova geração chegou, Pablo Vittar, Glória Groove, eu falei, gente, essas meninas têm idade para ser minhas filhas. Eu não vou concorrer de bater a bunda no chão com essas pessoas. Tá na hora de parar. Aí, ainda bem, artisticamente, eu resolvi parar de fazer show, rompi, aproveitei a pandemia para romper e cair de cabeça na política. Em 2 anos, eu virei coordenadora de gabinete do TAMI, fiz a minha rede de contatos, porque eu sou muito de correr atrás do que eu quero. Né? Quando eu coloco uma coisa na cabeça, ninguém tira, só Deus, ninguém tira. Enquanto eu não consigo, não sossego. Fiz que virei coordenadora municipal da diversidade. Sem derrubar ninguém, mostrando competência, mostrando talento, levando ideias para o prefeito, cobrando do Estado. As políticas públicas, até que eles falaram, por que você não vem já, ao invés de ficar cobrando, vem fazer. Eu falei, me dá essa chance que eu vou. Eles deram. Sim. E tô lá e tô fazendo. Você tá lá já tá em quanto tempo? Não, eu assumi tem 2 meses. Tem 2 meses, Tem 2 né? meses que eu assumi e já tô fazendo uma revolução lá dentro, né? Porque agora eu tô pleiteando o cargo de secretária executiva da diversidade, que é um cargo que não existe, mas que eles podem criar por decreto e eu quero, é meu. Escrevam o que eu tô falando, hein? Mas é isso mesmo. Você falou que você enfim, você faz tudo, né, na força do ódio e tudo mais. E ainda voltando, falando ainda sobre a sua drag, eu quero, tipo, na real, entender. Em 99 você fez o Feitiço de Áquila, né? No Palace. No Palace. Que você vendeu o seu apartamento pra poder fazer, correto? Ainda também, naquela época, você já tinha os 2 filhos, correto? Já tinha seu filho, o adotivo. Já tinham ambos, tinha. né? Aliás, como é que foi isso de você ter filho, na real, assim? Porque eu acho que eu nunca vi essa história.
Por causa da igreja, né? Foi literalmente por conta da igreja. Foi por causa da igreja. Queria mostrar pra igreja. Porque você já pararem de me encher o saco, Porque você já tinha se assumido enquanto homossexual já há muito tempo. Já. Depois eu abri mão da minha homossexualidade. Ah, teve esse momento. Teve, abri mão. Mas não é que eu virei hétero. Sim. Que ninguém vira nada. Claro, né? Eu só abri mão mesmo. Falei, não quero ter relações sexuais. Nem como, nem com mulher, nem com ninguém. Mas aí eles começaram a me pressionar. E eu tinha uma namoradinha de infância. E foi com ela. A gente namorava quando a gente tinha 11 anos de idade. Nós éramos duas crianças brincando de namorar. Só que essa menina nunca, naquele período, né, nunca me esqueceu. E aí, eu com 25 anos, ela me procurou dizendo que tinha se separado, que ela tinha perdido um bebê, ela estava casada, ela perdeu um bebê e tal. Aí ela me ligou, ai, como é que você tá? Papo vai, papo vem. Aí acabou acontecendo com ela, né? Foi a primeira e única vez também que eu transei com mulher. Aí fiz de olho fechado para não ver. Que eu não queria nem ver aquilo. Fiz só porque eu queria que ela tivesse um bebê. Aí ela ficou grávida e junto com meu filho nasceu meu sobrinho. E a minha irmã... E quando meu sobrinho nasceu, o meu cunhado, o pai do meu sobrinho, né? O meu cunhado teve uma parada cardíaca e morreu. E o meu sobrinho ficou sem pai. Aí eu pensei, quem cria um, cria dois, né? Aí, por isso que eu falo que eu tenho 2 filhos. E nessa época você trabalhava exatamente com o quê? Com shows. Com shows mesmo? Sim. E ainda assim, resolveu de fato assumir 2 crianças, mesmo sabendo de... Sim. Aí foi bem quando eu tava começando também a me entender enquanto pessoa trans. Porque eu me assumi homossexual, mas eu percebi que tinha alguma coisa errada. Porque eu via todo mundo falando, ai, agora que eu me assumi, eu tô leve, tô bem, tô feliz. E eu não tava. E aí eu falava, meu Deus, eu nunca fui atraída por nada de homem. Eu sempre gostei de coisas de mulher, eu queria me vestir como mulher, eu queria... E aí eu ficava usando as coisas da minha mãe escondido, desde criança. Minha mãe deixava coisa no varal, pronto. Lá eu ia lá, pegava, escondia, corria pro banheiro, me vestia com aqueles maiô dela, aquelas coisas que eu adorava. Colocava a toalha na cabeça pra fazer junto com cabelo. Aí eu fui, desde criança isso, né? Eu já sabia. Quando eu fazia 5 dias pra eu fazer 6 anos de idade, cara, eu lembro como se fosse hoje. A minha mãe penteando meu cabelo com um vestido branco cheio de florzinha assim, flores vermelhas. Ela perguntou assim pra mim, olha, essa semana é seu aniversário, o que você quer de presente? Aí eu falei, uma boneca. Aí ela falou, você não pode ter boneca porque você é um menino. Aí eu falei, então me dá um boneco. Criança, né? Aí ela falou, não, você não pode ter um boneco. Acabou me dando um carrinho de boi que eu detestei. Só que aí começou, nesse período, a invalidação daquela pessoa. Você não pode ter esse cabelo, você não pode ter essa voz, fala mais grosso, fala direito, não pode sentar assim, não pode dançar assim, não podia nada. Foram invalidando, foram esvaziando aquela criança para remoldar e caber na sociedade. Aí cortaram meu cabelo de um jeito que eu não queria. Aí colocavam em roupas que eu não queria. Aí eu não podia dançar porque eu sempre era criticada e apanhava. Nas festinhas de aniversário dos vizinhos, não podia dançar. Então não podia fazer nada. Né? Eu fui uma criança completamente reprimida, invalidada. O meu grito de liberdade mesmo veio aos 18, porque aí... Quer dizer, grito de liberdade entre aspas, né? Porque eu dei esse grito de liberdade e comecei a perceber depois que não resolveu. Aí, aos 22 anos, para tentar sanar um pouco isso, eu comecei a fazer shows vestidos de mulher, que a gente chamava de transformistas, que são as drag queens. Eu via aquilo na televisão, no show de calouros, no programa do Silvio Santos, e eu ficava babando. E eu falava, gente, eu acho que se eu fizesse isso, eu ia fazer muito bem. Aí eu fui no SBT, 22 anos. Fui no SBT, fiz um teste, eu não tinha roupa, não tinha show, nunca tinha feito show, não tinha feito nada. Fiz um teste, nunca vou esquecer. A Ivonete, a produtora, me atendeu. Eu lembro até hoje o nome dela. Aí, ela pegou, me atendeu, fiz o teste. Ela falou assim, é muito legal o seu trabalho e tal, mas você não tem produção? Eu falei, não. Aí, eles falaram, então, a gente vai ver e qualquer coisa a gente te chama. Meu Deus. Deixa um telefone para contato. Naquela época, a gente não tinha telefone em casa. Eu tive que dar o telefone de uma vizinha. E aí, ficava o dia inteiro, ninguém ligou, esperando. Não sei quanto tempo eles demoraram para ligar, até que um dia a vizinha me chamou e falou assim, é do SBT. Falei, meu Deus! Aí eu nem passei pelo portão, eu pulei o muro, de tão ansiosa que eu tava. Aí era essa Ivonete falando, olha, então você passou no teste e você vai gravar domingo. Isso era terça-feira. Só que eu não tinha produção, eu não tinha nada.
Foi aí que eu desenvolvi o amor pelos brechós, né? Porque tinha um brechó na minha rua, eu fui lá, comprei um vestidinho que tinha lá e fiz uma boneca de vitrine viva. Na época eu sabia fazer muito bem vitrine viva. E aí eu fiz uma boneca e olha que coincidência, eu não tinha noção nenhuma de inglês. Mas por intuição, por vontade divina, eu escolhi uma música que o nome é I Will Survive. Não sei se vocês conhecem. Eu sobreviverei. Olha o nome da música. Eu sobreviverei. E aqui tô eu. E aí, o que aconteceu? Aquele concurso era o mais desejado por todos os transformistas e drag queens do país. E eu não sabia, porque eu não frequentava boate gay, não conhecia nada, não tinha noção. E eu ganhei, tinha que ter 5 vitórias para ganhar o troféu. E aí eu vinha assim, pensando uma semana de cada vez, porque eu não tinha repertório, eu nunca tinha feito show, mas ganhei as 5 vitórias. Então, eu já nasci famosa no show. Porque quando eu comecei a fazer meu primeiro show, eu já era campeã do show de calouros do Silvio Santos, do concurso mais desejado por todos os gays que faziam shows. E eu que ganhei. Olha que bacana. Então, eu já comecei bem na crista da onda. Eu lembro que a primeira vez que eu me apresentei foi na boate Nostro Mundo, ali na Consolação, que foi uma boate muito antiga, não existe mais. E aí eu me lembro da Lenka Saad, que já morreu, me apresentando, e ela falou assim, vamos receber com carinho, isso que era meu primeiro show. Assim, já ganhando, né? Porque eu só tinha me apresentado no Silvio Santos. Pós-vitória já. Era meu primeiro espetáculo. Ela falou assim, vamos receber com carinho, isso aqui. Eu falei, Léo, Áquila. E o povo foi ao delírio. Quer dizer, para pensar que eu nunca tinha pisado em palco nenhum. Sim. Você é anunciado e a boate vai ao delírio. Então, ali, eu tive a consciência de que eu já estava famosa, mesmo sem ser. Nada ainda. E aí, quando eu entrei em cena e fiz o meu show, nossa, virou um fenômeno aquilo. E era uma novidade pra época, aquela vitrine viva ninguém fazia e tal. Aí eu comecei a fazer shows, mas eu só sabia fazer vitrine viva. Então, todos os meus números eram de vitrine viva. Até que teve um momento que teve uma boate chamada Gents, na Avenida Ibirapuera, que era considerada a melhor boate do Brasil. E a Jimmy Key, de César, né? Era diretor artístico lá. E aí eles não me chamavam para fazer show lá. Sabe, todas iam, e era uma boate que pagava bem e tal, e eu precisando trabalhar, estava no começo da minha carreira. E aí eu peguei e falei assim, poxa, mas por que vocês não me chamam? E comecei a ligar para Jimmy, né? Aí, por que vocês me chamam? Por que vocês me chamam? Só que ninguém me falava, não, a gente vai ver, e nunca chamava. Aí um dia, uma pessoa me contou, que eu não vou citar o nome da pessoa, porque, enfim, vai causar inimizade. Uma pessoa me contou que a Jimmy não me chamava porque eu só sabia fazer vitrine viva. Aí mexeu naquele gigante que eu te falei. Aí eu queria provar que eu sabia fazer outras coisas. Aí eu virei a maior transformista do Brasil, fazendo coisas incríveis de shows maravilhosos. Comecei a buscar outras coisas. Então, agradeço ter ouvido isso. Porque senão, talvez eu estivesse fazendo vitrine viva até hoje. É o que você falou, né? É o que tipo, me move. A força do ódio. A força do ódio. Não necessariamente é uma coisa negativa. Aí pra mostrar pra ela que eu sabia fazer outras coisas, eu montei um número com uma ópera da Nina Hagen, cantando Notre Dame em alemão, que saía de um quadro que, quando abria a cortina, parecia um quadro pintado mesmo, e eu era a pintura. E aí ela tomava vida, e eu dançava. Nossa, eu dançava na ponta, clássico. Coisa mais linda do mundo. Eu lembro da Hebe Camargo assistindo esse espetáculo, e aplaudindo, mas aplaudindo muito de pé, falando, gente, é brasileira, olha isso, que orgulho para as Minas Gerais, é brasileiro. Hebe Camargo, hein? Você sentou no sofá dela, não, né? E aí a Hebe Camargo me aplaudindo e eu pensando, chupa, Jimmy. Não, nossa senhora. Mas assim, como é que foi, então, na real, tipo... Então, nessa época em que você chegou a vender o apartamento, você tinha uma estabilidade maior. Afinal de contas, você tinha comprado um apartamento com os seus shows, Mas correto? Eu não tinha estabilidade nenhuma, eu só tinha um apartamento. Era tudo ou nada. E aí eu vendi pra fazer um show, por quê? Porque eu também ouvi uma pessoa dizendo, vocês só fazem show em boate gay, só no gueto. Pronto. Vou mostrar que a gente faz show em qualquer lugar. A gente pode fazer uma lista aqui, né? Aí, provocada, vendi meu apartamento, fui lá, aluguei o Palace, paguei 25 mil reais no aluguel. Meu Deus, imagina isso em 99. Era como se fosse, sei lá, 250 mil. Exato. Era um dinheiro absurdo. Nossa. Paguei, produzi o espetáculo, gastei
todo o dinheiro num show, saí devendo 30 mil ainda. Nossa, devendo mais do que... Mas foi me provocar falando que eu só fazia show em boate gay. É bom, e também foi o que te alçou, né? Claro. Também foi o que te colocou na no TV. No dia seguinte, eu tava na capa de todos os jornais. Revista Veja, todos. Então, aí eu comecei a ficar famosa, de verdade. Foi aí que veio Rede TV, aí fui trabalhar na Rede TV, aí fui pra Fazenda, aí fui fazendo as coisas. Mas o processo, isso você ainda não se identificava enquanto mulher trans, né? Eu não queria aceitar. Você não queria aceitar. Não. Você tinha já o seu incômodo, como você já tinha comentado. Mas a referência que eu tinha de travesti era muito ruim. E eu não queria ser de jeito nenhum aquilo. Então eu fugia. Até que eu entrei na faculdade, né? Fiz marketing primeiro, aí depois eu fiz jornalismo, mais 4 anos. Rapidinho, que eu também sei que foi porque as pessoas também duvidaram de você, né? Eu também sei. Por que eu entrei na faculdade? Porque lá na Rede TV... por quê? Não fala rapidinho, pode falar. Lá na Rede TV, eu comecei como repórter e eu era a única repórter que não tinha faculdade. E aí, na reunião de pauta, apontaram isso. Ah, você não é formada, né? Pronto. Falei, não sou por enquanto. Fui pra faculdade. Aí, por falta de uma, fiz 3. Aí eu entrei, quando eu fiz jornalismo, mais 4 anos, quando eu fui fazer meu TCC, eu fiz um trabalho de conclusão de curso que era travestis e transexuais no mercado formal de trabalho. Eu queria contextualizar aquilo. Porque estava começando essa coisa das trans quererem trabalhar não só com prostituição, mas formalmente. E aí eu falei, eu vou fazer um trabalho que é sobre isso. Só que para explicar isso, aqui que está o grande segredo e por que eu me assumi. Foi exatamente por isso. Eu tinha, para explicar, para falar sobre mercado de trabalho, eu tinha que primeiro, cientificamente, explicar no meu trabalho, nas primeiras páginas, o que era uma trans. E não tinha nem literatura no Brasil sobre isso direito. Eu tive que beber em fontes de livros americanos, tive que ler alguns livros e tal. Só que cada livro que eu lia falava, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Aí eu li aquele livro e falava, caramba, gente, eu sou exatamente assim. Aí eu lia outra coisa e falava, meu Deus, eu sou isso, cara. Eu não tenho... Aí eu brinco dizendo que quando eu peguei meu diploma de jornalista, eu também peguei meu certificado de mulher. Foi aí que eu me assumi. No dia que eu apresentei para a banca meu trabalho, que minha mãe estava assistindo, eu aproveitei para falar. E eu também quero informar para vocês que eu sou uma mulher. E que a partir de hoje não mais vou me violentar. Naquela mesma semana, eu peguei 32 calças jeans masculinas que eu tinha e doei. E comprei calcinhas, vestidos e roupas e tal, e marquei a minha cirurgia para pôr meu seio. E aí fui pro hospital, fiz a minha cirurgia. Quando eu acordei da anestesia, minha mãe estava segurando um sutiã para mim. Ela comprou. O primeiro sutiã da minha vida. Que coisa linda, que coisa linda. Inesquecível. Então, foi pra ela, esse processo foi... E sabe como eu percebi que eu era realmente uma mulher? Porque a partir do momento que eu acordei, que eu já estava consciente, que eu fiz assim, ó, que eu vi o colo do seio, imediatamente apagou da minha mente como eu era antes. Imediatamente, eu não lembro. Porque parece que eu nasci assim. Bom. De tão mágico que foi. Que incrível. Que incrível. Cara, e pós isso, assim, você acabou, né, fazendo muita coisa. E na real, você teve praticamente todo esse movimento, né, da sua vida quase que televisionado, né? Porque a minha vida é um grande reality show, né? Exatamente, sua vida é um grande reality show, porque você estava tudo eu fiz ali como a Léo Áquila drag queen, e aí logo depois como Léo Áquila mulher trans. Como é que foi esse processo de você começar a trazer isso para o público? Assim, porque querendo ou não, você tinha um público, né? Você tem um público até hoje e tudo mais, e você teve que não só né, se assumir para sua família, para as pessoas que estavam próximas, eu já tenho certeza que isso já foi muito difícil, mas e para o público? Como é que foi esse processo quase de reeducação que você teve que fazer, né? Sabe qual é a grande crueldade dessa história? É que eu sofri mais preconceito da própria comunidade LGBT quando eu me assumi. Olha... Eu não fui amparada, eu perdi muito show, muitas boates deixaram de me contratar, gente cancelando o show, porque disse que não queria travesti se apresentando. A Gents mesmo, que eu trabalhava, que depois eu fui trabalhar lá, né, quando eu fui provocada pelo de César, dizendo que eu só sabia fazer vitrine viva, eu montei coisas lindas, e aí eles começaram a me chamar, e depois eu virei diretora artística, inclusive, dessa casa, da Gents.
Mas a Gentes era uma casa que, por exemplo, não podia se apresentar travestis. Então, foram casas que eu tive que parar de trabalhar depois que eu me assumi trans, né? Tive que parar. Algumas cidades cancelaram os shows. Gente que tinha muito preconceito, né? De achar que travesti era só gente vagabunda, só prostituta, só marginal, só isso, só aquilo. Só coisas ruins. Mas essas pessoas também são vítimas, entendeu? Do sistema. Não é só o preconceito pelo preconceito, é a construção que tem da imagem de uma mulher trans. E que hoje a gente está conseguindo mudar, né? Sim, com certeza. E é isso, né? Existe uma desumanização da mulher trans já natural, que ocorre de anos e anos e anos e anos. E é o que você falou. É como se o curso natural da mulher trans fosse literalmente a prostituição. E apenas. Ela não é um humano, ela não é um ser pensante, ela não é um ser que pode estudar, ela não é um ser que tem capacidades, ela não é um ser que vai além da transexualidade dela, né? Enfim, a mulher trans é isso. E durante muito tempo, de fato, essa foi a imagem, né? E na realidade, inclusive, é por isso que você tá aqui. Porque olha só quem você é, sabe? Aqui que eu digo aqui, no Pra Tu Se Ver, contando a sua história. Porque olha só por tudo que você passou, e olha só tudo que você construiu, e olha só quanta coisa você quebrou, quantos pensamentos, o fato de você existir, tá aqui, linda, falando de política, extremamente inteligente, falando de tudo que você passou. Olha o quanto isso já não quebra padrões no Brasil ainda hoje, sabe? É uma referência, né? Que a gente não tinha na época. Exatamente isso. Você sabe que domingo aconteceu uma coisa muito louca. Que às vezes a gente não dá valor no momento, mas depois você para pra pensar, você fala, caramba, nunca imaginei. Sabe na casa de quem eu fui domingo? Do prefeito. Fui, tomei café com eles e tal, com a primeira-dama, com ele. Aí, depois, na segunda-feira, eu comecei a pensar assim, peraí, eu sou uma mulher trans. O prefeito é um cara mais conservador, porque ele foi criado assim, mais dispostíssimo a ouvir, tanto que me colocou, pela primeira vez, um prefeito teve a coragem de colocar uma mulher trans num cargo desse, como o que eu tenho agora, e me chamou para ir na casa dele tomar café. Então, é muito mágico você perceber que, apesar dos pesares, apesar de muita intolerância, sim, nós tivemos alguns avanços. Sim. Agora, por que ele me chamou na casa dele? É porque ele queria mostrar para alguém? Não, porque ninguém nunca nem postou isso, ninguém nem saberia se eu não tivesse te contado. Claro. Né? Eu nem postei que estava na casa do prefeito. Eu postei uma foto na casa dele, mas não disse onde eu estava. Então, ninguém nem sabe que o prefeito me convidou para ir na casa dele tomar café domingo. Eu, ele, a mulher dele, a Regina. E a gente ficou lá papeando. E não é a primeira vez, tá? Já fui almoçar com eles também, lá na casa deles. Eu, ele e a Regina. E a gente fala sobre tudo. Sobre política, que ele é um cara disposto a entender, a ouvir, queria compreender o que é tudo isso. Que para ele é um bicho de 7 cabeças, né? E eu tô tentando trazer essa realidade para ele. Então, através de mim, e através desse contato mais íntimo, ele está mudando a percepção em relação a toda a comunidade. Então, quando alguém fala que eu não milito, me irrita. O que eu estava fazendo na casa do prefeito? O que eu faço todo dia quando eu saio de casa, quando eu ponho meu corpo trans na rua? Exatamente. O que eu faço todo dia, toda vez que eu estou na televisão? Exatamente. O que eu faço quando eu chego no meu gabinete e posto uma foto mostrando a minha sala? Isso não é militar? O que eu faço quando eu crio um projeto de educação emocional nas escolas na primeira infância? Um projeto já aprovado, inclusive. Né? O que eu faço quando eu luto com o prefeito para passar o Transcidadania de 2 para 3 anos para que as meninas trans possam terminar seus estudos? Então, quer dizer, é muito fácil apontar o dedo para as pessoas e ver algum defeito, né? Mas tudo que você faz de bom, as pessoas fazem questão de não ver. Você sabe, só para concluir... Não, imagina. Outro dia me perguntaram assim, nossa, toda vez que você tá ou na televisão, ou na rádio, ou no podcast, qualquer coisa, você fala que é formada. Isso não passa uma certa arrogância? Eu ouvi isso e o Marcelo sabe de quem, né, Mar? A pessoa não queria que eu falasse mais sobre isso. E aí, eu faço questão de falar, porque as pessoas precisam entender que nós podemos estar em todos os lugares e as pessoas trans mais novas precisam crescer sabendo que a gente pode fazer uma faculdade. Exatamente. Então, eu faço questão de falar. Né? E eu faço questão de falar porque se eu não falo que eu sou jornalista, vão pensar que eu sou puta. Exatamente isso.
Exatamente. A gente tá num momento de transição, né? É literalmente o que você fala. Eu vou lá pra casa do prefeito, que era uma coisa que anos atrás eu não imaginaria que estaria acontecendo. Olha só o que eu conquistei e a gente tá falando justamente sobre isso. Ele não entende, mas ele está tentando, né, minimamente, conseguir se adequar a isso. Eu não posso nem falar que é essa nova sociedade, porque não. Pessoas trans, pessoas LGBTs sempre existiram. O que é novo, né, essa dissolução do preconceito que a gente está tentando, né, fazer com que aconteça, assim. E é o que você falou. Você precisa, sim, chegar nesses lugares, em todo lugar, falar assim, eu sou formada, eu sou uma mulher transformada, que é justamente para outras verem, vocês podem. Mas tem uma falácia, né, da comunidade LGBT, algumas frases que eu fico louca. Primeiro, ninguém solta a mão de ninguém. Soltaram a minha muitas vezes, me jogaram em abismos que eu tive que... E eu só sobrevivi porque eu sou uma águia. Claro. E eu sei voar. Óbvio. Outra frase que me irrita muito. Vamos ocupar todos os lugares. Mas quando eu sento para conversar com o nosso governador, que é um cara de direita, eu sou atacada pela própria comunidade. Porque eles não querem que dialogue. E, na minha opinião, só o diálogo vai vencer. É a democracia que vai prevalecer. E eu sou uma pessoa extremamente diplomática. Eu já sentei com gente muito preconceituosa e, por saber me portar, por saber conversar, por saber entender a dificuldade daquela pessoa e por tomar um cafezinho e falar manso, eu já conquistei muita coisa. Então, não é só gritando que a gente milita, tomando um cafezinho também, dando um abraço também. Então, eu sou pacificadora. Eu acho que é possível fazer uma política prevalecendo a cultura de paz. Cara, você é incrível. De verdade, você é maravilhosa. É muito engraçado você ter dito justamente que você não teve esse apoio da comunidade e agora você tá aí dando a cara a tapa. Aliás, não só agora. A favor da comunidade, né? A favor da comunidade. A favor justamente daqueles, né, que foram completamente, enfim, hostis com você anos atrás. Eu queria só te dizer que, assim, você falou sobre a Pablo, você falou sobre a Glória, você falou sobre todas elas. Eu sempre digo isso e quero falar aqui pra você na sua frente que se a Pablo tá aí, se a Glória tá aí, se todas essas drags estão aí, e se eu, enquanto homem gay, estou aqui também podendo falar que sou um homem gay, é porque pessoas como você já estão há anos fazendo esse trabalho. Vocês já estão há anos dando a cara a tapa. E ainda mais fazendo tudo isso na época em que você fez. Sabe? Onde a violência era muito maior e o preconceito era muito maior. Então, assim, que fica aqui o meu agradecimento. O meu agradecimento, Bruno. Imagino que o agradecimento de muitas pessoas também que vão assistir. O nosso tempo já tá um pouco mais curto, mas eu queria finalizar. E, na real, pedir pra você finalizar, que é uma coisa meio clichêzinha. Mas eu queria que você literalmente mandasse uma mensagem para as pequenas Leonoras que estão espalhadas pelo país e que talvez estejam passando por algum tipo de dificuldade que você já passou e que você, com toda essa tua história, já tem um pouquinho mais de prática e possa... Queria pedir duas coisas para essas pessoas. Claro. Primeiro, que acreditem em si. E depois que acreditem em mim. Porque eu venci, eu sei o caminho. Sim. Então me segue que você vai se dar bem. Eu sei isso. Por onde ir. É isso. Quando eu fazia show, eu falava para as pessoas, para minha plateia, assim... Eu tava ali como artista, tá? Então, a Léo, aquela artista, falava... Eu olhava a plateia e falava... Enquanto tiver bicha no mundo, eu não vou passar fome. Porque eu sou talentosa. Hoje, como política, quando eu tô num palanque, discursando... Eu olho a plateia, mas aí ela é aquela política falando e penso... Enquanto tiver LGBTQIA+ no mundo, eu tenho motivos para lutar. É isso. Meu amor, muito, 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 muito obrigado. Vou repetir. Quando a Jo falou, a Léo aceitou, eu falei, eu não acredito nisso, eu nem acreditei. Então, de verdade, muito obrigado por você ter cedido um pouco do seu tempo para falar da sua história. E eu tenho certeza que não só muitas menininhas trans, mas muitas pessoas, no geral, vão se identificar e vão tirar muita inspiração de tudo isso que você contou pra gente, tá bom? Tô sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigada. Meus amores, um beijo. Esse foi o último episódio dessa primeira temporada de Pra Tu Se Ver. Eu só quero agradecer pelo carinho, tá? Por todo o compartilhamento, por todos os comentários. E é isso. Torce pra gente voltar. Torce pra gente voltar. Vai, roda aí o VT uma última vez. Um beijo.